Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca Ana Nogueira. trazendo um texto incrível do professor da Universidade de Barcelona chamado Francisco, em que ele apresenta como condição fundamental para a opinião o conhecimento. Para opinar é preciso conhecer. Então, nós vamos defender essa ideia completamente baseada no artigo original deste incrível professor. Pois é, antes de opinar, você precisa pensar com critério. E o que é isso? É você usar a razão e o discernimento na construção do seu pensamento. Quem falava isso é um brother chamado Sócrates. Ele era conhecido como a mosca de Atenas. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. De Atenas. De Atenas, né? Então, por que mosca? Porque ele incomodava. O pensamento crítico gerará incômodo em você e no outro. Vai gerar dúvida, vai contra-argumentar, vai trazer contraditórios, vai incomodar. E isso é bom. E isso é bom. Então, não foi bom para Sócrates, que foi condenado à morte por causa disso. Ele foi condenado a beber veneno por conta das suas ideias, mas para nossa geração continua sendo fundamental. Pois é. É o pensamento crítico que vai fazer com que você descubra verdades e, tão importante quanto isso, é desmantelar falsidades. Quando você se aprofunda, você deixa claro o que não é correto, o argumento que está frágil, o processo na sua empresa que está frágil, o produto que precisa ser melhorado, a opinião verdadeira do cliente, o que ele realmente espera da marca. Tudo isso é construído a partir de conhecimento e de provocações advindas do pensamento crítico. Exato, e ele tem que ser profundo, Brasil. Não pode ser com um palmo de profundidade. A gente tem que investigar esses pontos todos que a Ana trouxe com tempo e dedicação. A gente tem que se obrigar a discutir as questões não de forma superficial, numa reunião de 1 hora, mas convidando os profissionais envolvidos no projeto, por exemplo, a pensarem inicialmente sozinhos sobre o tema, e quando a gente se reunir, vai ser para a gente trocar ideias sobre o tema, não para votar algo sobre o qual a gente sequer refletiu profundamente, não é isso? O tempo e o estudo tem que ser parte da rotina da organização, né? Exato. O contrário disso é você estabelecer um pensamento crítico de bijuteria, como esse estudioso traz nesse artigo que a gente se aprofundou. O espírito crítico de bijuteria é você imitar o pensamento, o argumento de outro. Não é pensamento ou crença sua, você simplesmente está replicando. E como você faz isso? Como você constrói o pensamento crítico real? Quando você se aprofunda nos livros, mais nos professores, mais nos sábios e especialistas. Você une o conhecimento teórico, as teses desses especialistas, o conhecimento que eles já acumularam ao longo do tempo e que está explícito nas suas falas, nas suas publicações. Quando você une tudo isso, você vai estar desenvolvendo o pensamento crítico de verdade. Em uma frase é isso aqui, ó. Pense antes de falar, mas leia antes de pensar, né? E o que a gente está vendo nos opinadores de plantão da internet são as pessoas falando sem nenhum embasamento teórico, sem nenhum embasamento no que já foi pensado, escrito e dito sobre o assunto. Né? Eu sei, e esse professor aponta nesse estudo, eu sei que nas escolas nós estamos ensinando os nossos jovens a terem opinião, a serem protagonistas das suas carreiras, das suas trajetórias, dos seus jeitos de interpretar o mundo. A gente forma os alunos para isso. Mas eles não podem já de largada, aos 17, 18 anos, serem criadores de conteúdo. Até porque muitos alunos que não leram os clássicos vão reinventar a roda ou criticar algo
que é comprovadamente real. Ah, eu acho que a Terra não é redonda. Amor, vai estudar primeiro, né? Essa não é uma questão de opinião. A gente precisa consultar fatos e dados. Não está Né? não tá em discussão. Pois é, eu vou citar o nosso muso, o nosso crush, o cara brasileiro, mineiro, que se eu encontrar na rua, eu peço em casamento, chamado Eduardo Gianetti, que foi me apresentado pela Ana. Ele diz o seguinte: anatomia do impasse. A impossibilidade intelectual de crer não suprime a necessidade emotivo-existencial da crença. Ou seja, cuidado também com seus vieses, cuidado também com seus pontos cegos, com os nossos, na verdade, né? Anne e eu temos os nossos, você tem os seus. Então, quando a gente vai ler um clássico, antes de interpretar, a gente tem que entender historicamente o que estava acontecendo e, melhor do que isso, o que nos incomoda naquele pensamento. Né? Provavelmente nos incomoda o fato de sermos parecidos com aquele vilão ou com aquela vilã, ou nos incomoda o fato de algo ser dito que está dissonante com o que a gente pensa. Então é importantíssimo ler, estudar e desmistificar essa história de que clássico é chato, clássico é só para quem é inteligentão. Bicho, não é. É só para quem estuda literatura, para quem é formado em letras. Imagina, né? A única coisa é que alguém fez a gentileza de traduzir para a língua portuguesa aquilo que estava escrito, sei lá em que língua. Então vamos pegar aqui, ó, Homero. A história do Homero é incrível, a gente nem sabe se o Homero existiu. Tem gente que acha que o Homero não existiu. Tem gente que acha que, por exemplo, o Ilíada, que é um texto da contação de história, que passou de geração em geração através da tradição da contação de história, esse cara, que ninguém sabe se existiu ou não, escreveu em poema, em forma de poema, uma história linda de um cara que viaja. E aí, pronto, não vou dar spoiler do livro, né? Mas é desmistificar que é difícil. Ela foi composta no século... Que número que é esse aqui em algarismos romanos? Século 8 antes de Cristo. É um marco inaugural da literatura ocidental, tradicionalmente atribuída a Homero, ou segundo alguns, compilada a partir das histórias da tradição oral. A obra aborda o período de algumas semanas no último ano da Guerra de Troia. Porra, pra quem gosta de filme de ação, porra, tá aqui um baita livro. Mesma coisa com a Odisseia, também é uma história linda de amor, principalmente. O Dante Alighieri com a sua Divina Comédia, né, com as passagens desse personagem pelo paraíso, pelo inferno e pelo purgatório, né? Alguns estão no purgatório e lá ficarão, outros vão em breve, se Deus quiser. Aristóteles com a poética, falando da importância da poética. E o Banquete de Platão não é nada mais do que uns velhos conversando sobre o amor. Ah, fala aí o que é amor pra você, o que é amor. É super legal, não tem nada de chato ou de difícil, não é isso? Ainda na linha de te convidar a ler e ver o quão simples é, Machado de Assis. Machado de Assis é de uma genialidade de descrever o cotidiano, os costumes, as relações entre as pessoas. Tem um bom humor em algum momento, tem uma ironia, ele conversa com quem tá lendo. É muito interessante, é muito simples, é delicioso, é algo para vocês fazer no momento de folga. Vamos também para a literatura russa. Uma das fortalezas da literatura russa é ter uma linguagem simples e acessível. E eles têm uma genialidade, né? Tanto Tolstói quanto Dostoiévski, de descrever a mente humana, as nossas aflições, os nossos medos, de uma maneira tão profunda, e é tão profunda quanto simples. De verdade, olha esse livrinho, olha o tamanhico dele.
e é de uma profundidade, talvez um dos livros mais profundos que eu já tenha lido, que é A Morte de Ivan Ilitch, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas o Ivan está à beira de sua morte e o livro descreve ali os seus últimos momentos, mas fala da razão da vida, da finitude, da nossa consciência, né, de sermos mortais e o que você construiu valeu a pena. Crime e Castigo, outro livro delicioso que eu li o ano passado e que é imperdível, assim. E outro ponto importante, quando você for buscar um clássico, conheça a edição e quem foi o tradutor. Sim. Porque a gente tem no Brasil excelentes tradutores, por exemplo, da literatura russa, mas não só dela, e você tem a possibilidade de ter edições comentadas, que vão te ajudar na imersão no contexto histórico, a conhecer o escritor. Então, busque edições que sejam de editoras bacanas e que tenham tradutores renomados. Que é outra coisa legal? Ler com celular é delicioso. Porque aí o cara descreve um lugar, você vai lá e vê o lugar. O cara apresenta uma palavra nova, você vai lá e procura o significado da palavra. O cara apresenta uma ferramenta que já não existe no nosso século e você descobre como ela era. Então, isso também aumenta o seu repertório, te torna mais inteligente, mais fluido, abre, obviamente, os teus horizontes. Então, tudo isso é importante para você desenvolver o seu pensamento crítico. Lembrando que isso é um caminho. Tem um fator importante a ser considerado, que é o tempo. Você precisa fazer uma imersão em livros, em mestres, se apoiar, né, ter mentoria desses mestres, promover e participar de debates, conhecer os clássicos, descobrir os contraditórios, se colocar no lugar de aluno. E isso vale para você dentro de uma organização, independente do seu cargo. Se você chegou na organização agora, ou se você foi promovido ou promovida, tem esse olhar de aluno. A empresa não começou a partir do momento que você chegou, ela tem uma história. Conheça essa história antes da tomada de decisão. Nossa, isso tem tudo a ver com esse líder que acabou de chegar de uma empresa nova e já quer mexer em tudo, né? Já quer mudar tudo. Exatamente. Pois é. Quer ter as ideias sem entender o contexto, onde ele está imerso ou imersa. Para opinar, portanto, é preciso conhecer. O que a gente quer é que você desenvolva em você e na sua equipe autonomia moral e intelectual para pensar os seus próprios pensamentos. É isso que a educação deve promover no ensino fundamental, é isso que os governantes não querem que eu e você tenhamos, autonomia moral e intelectual para questionar decisões estúpidas que são tomadas e, enfim. Então, a gente tem que lutar em favor da nossa autonomia e a ferramenta é o conhecimento, né? É o estudo, é desenvolvimento do seu pensamento de uma forma muito honesta intelectualmente. Exatamente. Tem uma frase aqui maravilhosa para embasar ainda mais a nossa conversa, né? Ler é deixar o outro te pegar pela mão e te mostrar as complexidades do mundo. Essa é uma frase do Caligares. É isso que a gente precisa buscar continuamente. E tem uma coisa também, né? Quando aquele personagem traz um sentimento ruim ou um aprendizado bom, você não precisa viver aquela tragédia. E você também, talvez, não precise passar por aquela situação. Mas você aprende e amplia também o seu repertório emocional. Olha que legal essa frase do Ítalo Calvino. Clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, na verdade, esse pensamento contemporâneo dos grandes filósofos contemporâneos, ele é todo baseado em estudos dos grandes clássicos. Ninguém tira uma opinião do nada. Não é tirar do nada. Você tem que, de verdade, estudar e se preparar. Exatamente. Os clássicos, eles discutem grandes questões da humanidade
sem queimar a largada. Eles sobreviveram ao tempo, há séculos em alguns casos. E mais uma frase dele, do Calvino: um espírito crítico sem clássicos tropeça. É o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê nas redes sociais, é o que a gente mais vê nas discussões. E aqui, ó, nas reuniões das empresas, gente tropeçando porque não sabe o básico, no nível das discussões políticas, na falta de traquejo, de argumentação, né? Nós estamos vivendo um novo momento do mundo. Nós nunca vivemos na história da humanidade o que estamos vivendo nesses primeiros anos do século XXI. Então, a gente, para esse novo momento, não pode voltar a viver como se nada houvesse. Então, tem até um movimento que a ONU lançou, que é o movimento Não Volte. Não é isso? Que é da Rede Brasil, que é do Pacto Global da ONU, disseminado aqui pela Rede Brasil, do Pacto Global, que traz alguns convites pra gente. Não voltar a ser da maneira que a gente era e que já não estava dando certo. Então, não voltar a achar normal a corrupção, a achar que as mulheres não podem ocupar cargos de liderança, a achar normal pessoas morando na rua, morrendo de fome. Tem muita questão básica ali, da base da pirâmide, que a gente precisa resolver como sociedade, e vamos identificar esse momento do mundo como um momento importante para a gente olhar e de fato resolver essas questões, não voltar a tolerar. Não voltar a compartilhar mentira. O contrário de tudo que a gente vem falando do pensamento crítico, dos clássicos, dos grandes pensadores e mestres, é o WhatsApp e a sua total falta de estética. Você quer argumentar? Você quer ter uma posição crítica ao que está acontecendo? Você quer expressar o que você sente? Usa a delicadeza, dá pra ver? A humildade, a prudência e boas palavras. Você pode sim expressar uma opinião contrária, desde que você expresse com clareza, use as palavras certas, não ofenda ninguém. Você pode ser combativo, combativa, ser contrário ao que está acontecendo, contrário à opinião de alguém, e fazendo isso, mostrando o teu pensamento com elegância. É só assim que a gente vai matar essa polarização, que é, no fundo, um dos grandes problemas da sociedade contemporânea. A gente precisa retomar nossa capacidade de olhar o diferente, o pensamento diferente, e buscar uma forma de encontrar aquele outro, fazê-lo rever o seu pensamento, apresentar novos argumentos. É isso que a gente quer. A gente quer unir as pessoas e não separá-las a qualquer preço e ofender gratuitamente e compartilhar informações rasas. Você quer uma coisa que eu acho muito perigosa? Olha a sua linha do tempo numa rede social qualquer, a que você mais usa. Se ali tem mais coisas que você compartilhou do que você produziu de conteúdo, você pode estar sendo vítima de manipulação. Você não está pensando por si, você está pensando pelo outro. Compartilhar o que o outro pensou, por mais que você ache que aquilo te representa, talvez seja um grande risco para o teu pensamento crítico. Muito bem, e aí a gente termina com uma indicação. Vânia, Ana, eu tenho que ler todos esses livros para começar a desenvolver o meu pensamento crítico. Você precisa ler esses livros porque eles são importantes, são a base do conhecimento no mundo. Mas a gente vai te indicar esse livrinho aqui, ó, Trópicos Utópicos, Trava Língua, do Eduardo Janetti. Na verdade, ele traz como pensador contemporâneo alguns aforismos, alguns pensamentos e cita muitos clássicos. Então é um jeito também de você entender qual a utilidade prática de um pensamento,
né? Ele te ajuda a traduzir o que acontece nos tempos atuais. Então, essa nossa dica vai ficar aqui nos comentários deste vídeo, para que você possa adquirir esse livrinho, que também é fininho, muito gostoso de ler e que apresenta os clássicos de sua forma prática. É isso aí. Curte, comente, compartilhe e leia, leia, leia. É isso aí.